Voltando aqui para o nosso projeto aqui, como eu havia falado para vocês, eu estou trabalhando essa altura, que é a altura final entre a carretinha e o chão, para não ultrapassar 70 a 75 centímetros, estourando 75. Por isso eu preciso analisar antes qual a altura que eu vou deixar essa peça aqui, que eu estou vendo a possibilidade de ter que fazer mais um corte aqui, para dar uma baixada aqui de uns 2 ou 3 centímetros. Isso para ganhar altura na mola, certo? Por isso essas peças só estão pontilhadas, porque é muito importante você só pontilhar as peças para você trabalhar em cima do que você está querendo fazer. Porque você pontilha as peças, você vai trabalhar as medidas todas, quando você vê que está tudo ok, aí você já passa a fazer a soldagem final, que é para poder reforçar. Inclusive, essa soldagem dessas peças aqui, das outras peças que vai ficar no outro canto da mola lá, depois que você analisar todos aqui, que está lá a mola, tudo bacaninha, botar tudo no lugar, pontilhou tudo, conferiu tudo novamente, aí que você vê que está tudo perfeito, aí você tira novamente as molas, já tudo conferidozinho, tudo pontilhado naquele lugarzinho certinho, aonde você vê que não vai ter problema mais, a medida está conferida 100%, aí você taca a solda, fazendo alguns reforços num canto, no outro, num canto, no outro, para ela não dar aquele distorcimento na solda, certo? Aí depois que você dá um reforcinho num canto, no outro, num canto, no outro, que você vê que ela tá segura já ali, que não corre o risco dela distorcer, aí você vem com um reforço de cordão, faz a solda mesmo definida já, final, bem reforçada, da forma que você achar que vai ser de acordo com o seu projeto, certo? De acordo com o que você está pretendendo colocar de peso em cima, né? E se você não vai ter muito peso, você vai fazer uma solda simplesmente normal e tudo. Agora, se você vai colocar muito peso, é sempre bom você fazer um reforço extra, para não ter problema futuro, certo? Não ter problema futuro. Aí, depois que você soldar tudo, imediatamente você faz a limpeza, tá? O tratamento, e aplica o produto anticorrosivo de ferrugem, porque se você deixar essa peça mesmo com solda de um dia para o outro, no próximo dia já está começando assim um caruncho de ferrugem, porque o ferrugem é muito rápido na área onde você queimou com solda, certo? E para você evitar mão de obra futura, você dá aquela corrigida logo e aplica o antiferrugem, que é para poder você não ter mais trabalho naquilo que você já teve, certo? Essas molas aqui eu ainda vou cortar elas. Eu vou cortar essas molas aqui e vou fazer tipo ela um olhar e base. Ela, ali naquela ponta ali, ela vai ter simplesmente só a base de apoio. Ela vai ser tipo aquelas molas que não tem olhar, mas tem só a lâmina que bate embaixo e em cima. Com uma pequena volta assim, ela vai bater e quando precisar o molejo baixar, ela vai simplesmente escorregar e fazer aquele molejo. Esse é um sistema também muito, como diz assim, usado no sistema de carretinha de grande porte, de peso, né? Onde ela utiliza muito peso. Aí sempre acontece esse tipo de adaptação. Dessa forma é a melhor que tem para a pessoa utilizar nas carretinhas que vai sustentar mais de 1.000 quilos, né? Essas carretinhas simplesinhas de 500 quilos, 700 quilos, geralmente esse 2 olharzinho normal, ela com jumelozinho pendurado, é o que o povo mais usa, né? Não dá muito problema não, mas uma carreta que vai carregar acima de 500, de 1.500 quilos, né? 2.000 quilos, aí já vale a pena você fazer esse sistema, porque ele é um sistema que é aprovado e aguenta mesmo o trampo de reforço.
Aqui eu estou trabalhando aqui com um feixe de mola, gente. Ele é um feixe de mola realmente usado, certo? Eu comprei esses feixes de mola aqui num ferro velho de carro. Esse ferro velho, esse aqui é um feixe de mola de van. Dessas van mesmo, que carrega aí até 1.500 quilos. Eu comprei 4 feixes de mola. A mola deles aqui dá mais ou menos que 10 milímetros de espessura por 7 de largura. 10 de milímetro por 7 centímetros. É uma mola bem reforçada. E ela tem ali na base geral, ela ainda tem um apoio de mola de olhar e a mola de apoio, né? Tem uma mola que vem até aqui na cabeça do apoio. Depois ela tem mais uma terceira, mais uma quarta mola. E depois tem mais 2 bases de alinhamento. Quando a mola chegar no seu patamar final, ela sustenta ali o esquema da mola para poder ela não fazer aquela volta, dobrar. Aí o que acontece é isso aqui. Essa mola é uma mola bem reforçada. Ela é tipo a mola que é usada nas caminhonetas também, né? E caminhoneta também usa esse mesmo modelo de mola. E carrega muito peso. E essa mola de van, ela é bem resistente. E eu vou utilizar 4 feixes de mola desses aqui. Mas eu vou cortar eles. Vou deixar eles com 80 a 90 centímetros. Não está decidido ainda o tamanho, mas é em torno de 80 a 90. Onde eu vou fazer o trabalho lá de dar uma arqueadazinha nele para poder ele ser o batedor que vai ficar escorregando lá, né? Onde vai ter uma alça feita também. Vai ser feita dessa mesma cantoneira aqui, que eu fiz, da mesma cantoneira. Eu vou fazer aqui dois Lzinho dela. Vou cortar aqui o tamanho que eu vou precisar para juntar as duas, para ficar na medida dos 7 centímetros dela, com a folguinha para ela ficar escorregando. É onde vai ter o apoio de ponta. E eu vou colocar uma mola soldada aqui na parte de baixo, que ela vai ficar mais escorregando mais ainda, né? Porque vai ser aço com aço escorregando aqui, para ela, na hora que tiver com peso, ela vai bater em cima da mola de aço e vai escorregar mais fácil, não vai escorregar em cima do ferro mesmo. E aqui eu pretendo furar um buraco e colocar um tarugo, soldar aqui um tarugo, para ela não ter risco de sacar, né? Que é o tarugo de segurança, que ela fica escorregando aqui, mas quando a carretinha der um pulo, ela não vai sacar fora aqui. Ela simplesmente vai chegar até aqui, bater e voltar. Ela faz assim um barulho na hora que você passa no buraco, aquele pá, 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 mas é normal. A não ser que você também coloque alguma borracha de proteção aqui para ela bater menos, né? Para ficar mais macia na batida. E como eu estava falando para vocês a respeito de vocês pontilhar num canto, pontilhar no outro, para não ter aquele risco da peça ficar torcendo e saindo do ponto. Você vai conferir todas as peças, colocar a armola no lugar e ver se está tudo de acordo. Quando tiver tudo na medidinha, tudo 100%, depois que você tiver pontilhado, aí você vem dando um ponto de reforço num canto, no outro, num canto, no outro, para poder ela não ter aquele problema de distorcer na hora que você for passar o cordão de solda, certo? Aí a minha dica é essa aí, que você faça esse pontilhamento bem seguro para não ter, como diz assim, deslocamento da peça. Porque quando você dá um cordão de solda bem de um lado reforçado, o outro lado ele puxa. Ele puxa que o material é o seguinte, você escuta o material ringindo. O material fica dando aquela ringidazinha assim, estralando, e você sabe que aquilo ali, quando está estralando daquele jeito ali, é a solda dando aquela puxada assim, entendeu? Porque o material dilata e quando ela vai esfriando, ela dá aquela puxada. E você nem imagina quantos quilos de força uma solda aquecida tem para puxar um material.
que você, um ferro desse daqui, ó, você não dobra ele, você precisa de uma prensa de tantas toneladas para você dobrar. Mas uma solda, quando você dá um cordão de solda mesmo assim, direto, você sente aquela solda dobrando aquele material, fazendo aquela força, dobrando aquele material. Então, você nem imagina o quanto a força de uma solda. É a resistência de uma solda, é a mesma aquela força que ela tem quando ela está puxando aquele material que você está soldando, que você não travou direitinho, entendeu? Então, para você voltar esse material depois que ele puxar, você não consegue voltar mais, nem na marreta. Não adianta você dar porrada, que você vai amassar a peça, danificar, e você não vai conseguir. Mas se caso isso aconteça com você, se o material sair do ponto e você já tiver dado um cordão aqui e não tiver dado um reforço lá do outro lado, a única solução para você vai ser passar um corte de disco. Passar um corte de disco em cima da solda, bem no centro dela, certo? Um disco assim, 50% na solda, para enfraquecer ela um pouco. Aí você vai e bate com a marreta, alinha novamente, dá os reforços do outro lado para ficar seguro, aonde você viu que ela puxou. Aí você novamente passa o cordão de solda em cima daquele corte onde você fez, um cordãozinho de fechamento. Aí você vai ver que a peça permaneceu no lugar. Aí você tem direito a fazer o outro cordão do outro lado e assim sucessivamente você termina seu serviço sem nenhum problema de envergadura na peça. Eu teve uma peça aqui que eu descuidei um pouco no travamento e eu soldei uma urela e eu até escutei aquela urelazinha ringindo, tá dando aquele puxadozinho. Eu disse, meu Deus, esqueci de travar ali do outro lado. E por pouco, quando eu fui olhar, ela deu uma puxadazinha de 3 linhas, 3 milímetros ela puxou. Mas isso é porque foi só uma soldinha assim em volta de um vergalhão. Imagine se eu tivesse soldado uma chapa assim de 10 centímetros direto. Ela tinha puxado ali uns 2 centímetros. Então, esse devido cuidado para você não empenar a peça antes de mesmo de você concluir ela, entendeu? Porque se você não tomar esse devido cuidado, você vai empenar a peça mesmo antes de você executar o serviço. Por isso é muito importante o travamento. Você travar a peça de um lado e do outro, deixar ela bem segura mesmo e depois você fazer a solda final. Pois, gente, como eu disse para vocês, eu tô cortando aqui já a peça, né? Eu já fiz esse sinal aqui de V, esse corte aqui, que é para fazer o movimento da peça. Então eu tô cortando elas ali e assim que eu tiver já alguma pronta já cortada, eu volto novamente para mostrar para vocês como ficou, tá bom?